Durante muito tempo, existia uma regra quase absoluta no mercado de mídia. Para construir um império de comunicação era necessário ter uma emissora, uma estrutura milionária, década de histórias e acesso aos grandes contratos de distribuição. A televisão tradicional dominava esse sistema e definia o que o público assistia, em que horário assistia e de que forma consumia conteúdo. Mas essa lógica começou a ruir com a internet. E dentro desse novo cenário surge um dos casos mais simbólicos da transformação digital no Brasil, Casimiro Miguel, um criador de conteúdo que começou fazendo lives simples na internet e em poucos anos passou a ocupar o centro da discussão sobre mídia esportiva, audiência e distribuição de conteúdo no país. A pergunta que fica é: como um único criador conseguiu construir algo que se aproxima de um império de mídia? Para entender o fenômeno Casimiro, não basta olhar apenas para o personagem, para o humor ou para os bordões que viralizaram na internet. O que está por trás da sua ascensão é um movimento muito maior chamado Creator Economy, um modelo em que indivíduos conseguem construir audiência, influências e negócios sem depender da estrutura tradicional de mídia. Em um ambiente onde antes apenas grandes empresas controlavam o acesso ao público, agora plataformas digitais permitem que criadores construam comunidades próprias, diretas e altamente engajadas. E nesse novo modelo, a audiência deixa de ser apenas um número e passa a ser um ativo estratégico. Casimiro entendeu isso cedo e, mesmo sem planejamento tradicional de mídia, começou a construir algo que vai muito além de um canal, uma base de atenção altamente fiel. A trajetória de Casimiro não começa como um projeto de empresa de mídia, mas como um criador comum na internet, que encontrou na autenticidade sua principal ferramenta de conexão. Em vez de seguir o padrão rígido da comunicação tradicional, ele adotou uma linguagem espontânea, direta e extremamente próxima do público. Isso criou um efeito raro no mercado: identificação em massa. As pessoas não viam nele uma figura distante, mas alguém com quem poderiam assistir, reagir e compartilhar momentos em tempo real. Esse tipo de conexão não se compra com investimentos. Ele é construído com consistência ao longo do tempo. Com o crescimento da sua audiência e da sua influência, surge a oportunidade de parceria com a LiveMod, empresa especializada em direitos esportivos e distribuição de conteúdo digital. Dessa união nasce Cazé TV, um projeto que unia dois mundos diferentes. De um lado, a estrutura e o conhecimento do mercado esportivo, do outro, a linguagem e o entendimento profundo do comportamento digital do público. Que parecia apenas uma alternativa à televisão, rapidamente se transformou em um fenômeno de audiência, especialmente durante a Copa do Mundo de 2022, quando transmissões ultrapassaram milhões de espectadores simultâneos e quebraram recordes históricos no YouTube brasileiro, incluindo jogos como Brasil contra a Croácia, com mais de 5 milhões de pessoas assistindo ao vivo em uma única live. O mais relevante aqui não é apenas o número em si, mas o tipo de relação em que gerou esse número. Não era uma audiência passiva, era uma audiência escolhida, engajada e emocionalmente conectada com quem estava transmitindo. A partir desse momento, Cazé TV deixa de ser vista como um experimento e passa a ser tratada como um novo modelo de mídia. O que antes era exclusividade da televisão começa a ser disputado dentro do ambiente digital, onde novos formatos de monetização permitem publicidade, patrocínio, membros, cortes, distribuição multiplataformas e alcance global. Isso muda completamente a lógica do mercado esportivo, porque reduz a dependência de um único player e amplia o número de agentes capazes de disputar grandes eventos. Mas talvez o ponto mais importante do fenômeno Casimiro não esteja na tecnologia ou nos direitos de transmissão, e sim na construção de comunidade. Enquanto a mídia tradicional trabalha com audiência, a lógica digital trabalha com pertencimento. Uma audiência apenas assiste, mas uma comunidade ela participa, reage, compartilha e fortalece o próprio ecossistema do conteúdo. Esse é o principal diferencial que permite um criador se torne também uma plataforma. Casimiro furou a bolha e mostrou que hoje as pessoas estão procurando muito mais alternativas do que seguindo o mesmo padrão de sempre. Cá entre nós, viu? Isso foi algo que nem os donos dos conglomerados como a Rede Globo esperava acontecer. Antes, para assistir a um jogo de Copa do Mundo, você precisaria estar com uma televisão ligada. Hoje, em qualquer lugar que você estiver, você consegue acessar pelo computador
notebook, até mesmo pelo celular e acompanhar qualquer partida da Copa. Estamos vivendo uma quebra de paradigmas. Do mesmo jeito que a Netflix aposentou as locadoras de filme, Spotify aposentou a indústria de CDs, será que o YouTube também irá aposentar a televisão como nós conhecemos? Talvez a grande virada não tenha sido o Casimiro se tornar grande, mas o público ter começado a valorizar mais proximidade do que produção. Isso muda completamente o conceito de autoridade na comunicação. Com isso, Casimiro deixa de ser apenas um criador de conteúdo e passa a ocupar um papel híbrido dentro da mídia. Ele é criador, é canal, é plataforma, em muitos aspectos funciona como um veículo de distribuição. Esse tipo de estrutura não depende mais de um modelo tradicional da emissora, mas de engajamento contínuo e capacidade de mobilização de público. A história de Casimiro não é apenas sobre sucesso individual, mas sobre mudança estrutural na forma como a mídia funciona. O que antes dependia de grandes empresas e estruturas centralizadas, agora pode nascer de uma comunidade digital altamente engajada. A televisão continua sendo relevante e ainda possui enorme alcance, mas já não detém sozinho o controle da atenção do público. O caso Casimiro mostra que na economia digital, o ativo mais importante não é a infraestrutura, mas a capacidade de construir conexão real com uma audiência. No fim, o que está em jogo não é apenas a ascensão de um criador, mas a transmissão de um modelo inteiro de comunicação. Se gostou do conteúdo, já curte, segue e ativa o sininho para mais informações como essa. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!